Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço da Folha de Boa Vista onde a gente repercute os principais assuntos do dia. E hoje, para falar sobre um tema muito especial, eu tenho também uma convidada especial, que é a Ingra Dourado. Ela é especialista em financiamento habitacional e vai falar um pouco com a gente sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa que está aí para facilitar o acesso à moradia e a tão sonhada casa própria para a população brasileira. Bem-vinda, Ingra. Tudo bem? Obrigada, José, pelo convite, primeiramente. E eu acho interessante a gente começar explicando o que é o programa Minha Casa Minha Vida, Perfeito. né? O programa Minha Casa Minha Vida é um programa de incentivo do governo federal à aquisição da primeira moradia. E esse programa, ele visa as pessoas com uma faixa etária menor, as pessoas que têm ali um salário mínimo. Estão começando agora a trabalhar. Exatamente, que estão começando a vida justamente para adquirir o primeiro imóvel. Então, é um programa onde tem muitos benefícios. São benefícios desde taxa de juros reduzida, incentivo, que é o subsídio que a gente chama, incentivo na entrada, né? O governo federal disponibiliza um valor para ajudar a custear a entrada do imóvel do cliente. Então, é um programa que realmente facilita o acesso ao tão sonhado, né, a tão sonhada casa própria. A gente conhece Minha Casa Minha Vida de muitos anos, mas assim, a gente só ouviu falar pelo nome. Teve ali 4 anos em que mudou para Casa Verde e Amarela, mas a proposta sempre foi a mesma. E eu acredito, até por visão própria, que a ideia atribuída à Minha Casa Minha Vida sempre foi de atender as necessidades daquele público que é mais carente, assim, que realmente precisa e que não tem outros meios de garantir a casa própria. Hoje a gente vê que é um programa que já atende uma faixa ampla de rendas, né? Como é que tá hoje? Exatamente. Nós tivemos agora recentemente bastante melhorias no programa, né? Que foi desde ampliar realmente a renda que atende, a renda do público que atende, que hoje vai de R$2.000 até R$8.000, que antigamente era reduzida até R$6.000. Então a gente já consegue atender com uma taxa de juros mais reduzida pessoas que ganham até R$8.000, que não é um salário ruim. A gente já enquadra ali na classe média também, né? Melhorias na faixa de renda, na taxa de juros, que hoje a gente tem uma subfaixa, que é uma subfaixa que atende as pessoas com renda inferior a R$2.000. E para a região norte e nordeste, a gente teve ainda mais melhorias, que são as taxas de juros ainda mais reduzidas, que a gente consegue atender um cliente ali com uma taxa de juros de 4,7 ao ano. Então, em relação ao que a gente opera hoje nos outros programas, né, é uma taxa de juros assim extremamente excelente, onde o cliente que tem uma renda ali de R$2.000 consegue ter a sua casa própria com uma parcela de R$600, uma ajuda de custo do governo ali para ajudar a pagar a entrada de R$49.000. Então, realmente facilitando, né, o acesso à primeira moradia. E aí, a gente vê que você falou da subfaixa, então para aquelas pessoas ali que ganham R$1.600, R$1.700, R$1.800, que ali acreditam que o sonho da casa própria tá muito longe, eu acho que quem acompanha você consegue vislumbrar as possibilidades, até mesmo de ver qual que vai ser ali o valor mais ou menos final do financiamento, de quanto vai ser o subsídio, que já chega a R$49.000. Então, para as pessoas que não entendem, esse valor que chega a R$49.000, às vezes ele pode zerar a necessidade da entrada, né? Exatamente. E a entrada é uma coisa que assusta também a maioria de quem tenta comprar a casa. Que na maioria das vezes é o que impossibilita o cliente a ter acesso ao imóvel, né? É a entrada, porque o banco, a Caixa, ela não financia 100% do valor do imóvel, a gente financia até 80%. Tudo bem, mas se a gente está falando ali de um imóvel de R$150.000, né? A entrada vai ser em torno de 30 mil. Se esse cliente ele tem o direito a um subsídio de R$40.000, ele já zerou a entrada, inclusive vai reduzir o valor do financiamento dele. Então, o subsídio é dos principais benefícios que viabiliza cada vez mais,
né, esse acesso. Inclusive, a gente teve melhorias recentes. A faixa máxima do subsídio anterior era R$ 23.200. A gente praticamente dobrou, que para hoje, aqui para o nosso estado, para Boa Vista, porque o subsídio ele é determinado por regiões, né? O subsídio para Boa Vista hoje, o subsídio máximo é de R$ 49.500. Então, se a gente pensar, o cliente tem possibilidade de comprar um imóvel ali de mais ou menos até R$ 200 mil. Então, você imagina, hoje com 200 mil, comprando um imóvel de 200 mil reais, a qualidade, né, que esse cliente vai ter, tanto de localização quanto de espaço. Então, está muito mais acessível. Esse sonho está cada vez mais acessível, né? Exatamente. E até, assim, uma dúvida. A Caixa é o único banco que opera Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Então, se o cliente... É o detentor do programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Então, se o cliente estiver interessado em adquirir pelo programa, é só pela Caixa, pelo correspondente da Caixa. Isso, né? É o acesso mais fácil. Pelo correspondente Caixa, é o acesso mais fácil e mais acessível. Porque o correspondente, ele tem um conhecimento amplo, né, do programa, de como enquadrar, de quais benefícios ele pode oferecer para aquele cliente, porque a maioria dos clientes, ele já vem ali sabendo do programa, a maioria já até fez uma simulação, mas eles não sabem, às vezes, como enquadrar. Então, o correspondente, ele vai ali orientar todo o processo e enquadrar corretamente o cliente para que ele tenha o acesso a todos os benefícios que ele vai ter direito. Entendi. Outra coisa que eu também queria perguntar de você fala muito que cada financiamento, cada processo, ele é único para cada cliente. Às vezes a gente tem uma pessoa que adquiriu uma casa do valor X e outra pessoa que adquiriu uma casa do mesmo valor, às vezes no mesmo bairro ali, no mesmo projeto, e aí apresenta condições diferentes, taxas de juros diferentes, valores de parcela diferentes. Quais critérios definem essas condições? São vários critérios, né? Vamos supor que 2 clientes estão comprando o mesmo imóvel. O que vai diferenciar ali na parcela, na entrada? Idade. Isso conta, né? Quanto mais velho, quanto mais novo. Quanto mais velho, menor a quantidade de meses que ele vai ter disponível. Por consequência, a parcela vai ser um pouquinho maior. A parcela aumenta e a entrada também, né? Idade, se o comprador tem dependente, a gente está falando isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Dentro desse programa. Se ele tiver dependente, o subsídio dele aumenta, certo? Se ele tem mais de 3 anos de carteira assinado, que é se ele tem FGTS, né? Quando o cliente ele não tem mais de 3 anos de contribuição, que é o FGTS, quando ele tem, aumenta o subsídio, né? Ajuda a diminuir também a taxa de juros. Então, são vários critérios que vai determinar ali o valor de parcela e o valor de entrada. Mas não só isso também. O comprometimento de renda do cliente influencia. Às vezes eu tenho um salário, mas eu não tenho nenhuma parcela que eu pago ali mensalmente. Um cartão de crédito, um carnê. Isso, um financiamento de um carro, de uma moto, eu não tenho. Então, o meu salário está disponível ali para o banco utilizar os 30% que a gente pode comprometer da renda do cliente, né? E o outro não, ele já tem ali uma parcela de uma moto, então ele já tem um comprometimento financeiro. Consequentemente, a parcela que o banco vai liberar para ele pode ser menor. Então, são várias análises que a gente precisa fazer. E é realmente por isso que a gente fala que cada cliente é um cliente. A gente tem que analisar todo o perfil, todo o histórico do cliente, entender realmente qual que é a necessidade daquele cliente. Porque a gente recebe muito lá, o que você acha? Qual que é o melhor para mim? Não é o que é melhor para mim, Ingra, é o que é melhor para aquele cliente. Qual que é a necessidade daquele cliente naquele momento? Porque às vezes tem cliente que procura ali uma coisa muito imediata, né? Tem outro cliente não, que ele já tem um tempo para adquirir aquele imóvel. Então, a gente aconselha ali, uma aquisição em construção, ou não, um imóvel pronto. Então, depende da necessidade de cada cliente. Então, é por isso que a gente fala que não existe um padrão de, se você ganha tanto, você vai pagar uma parcela X. A gente não tem como fazer essa análise
geral. Com tão pouca informação, acho que isso até é um Isso. alerta que, então, correspondentes ou vendedores, de forma geral, não podem, tipo, prometer parcelas em tal valor fixo. Tipo, compre sua casa com parcelas de tanto e prometer que o valor será aquele, porque não tem como saber, realmente vai de cada cliente. E aí você falou duas coisas que a gente tem dúvida. Dependente, é só filho, o que conta como dependente? E a segunda dúvida, é preciso ter conta na Caixa para participar do Minha Casa Minha Vida? Tá, vamos lá. O que a Caixa considera como dependente? Filhos menores de 18 anos, cônjuge, né? Cônjuge legal. Tem que estar comprovado, Legal, então. comprovado, né? União estável serve? Sim, união estável conta, porque dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o que é calculado é a renda multifamiliar. A renda familiar, né? Multifamiliar não, desculpa. O que é calculado é a renda familiar. Então, se eu, Ingra, sou casada, o que vai contar para o programa é a minha renda somada com a do meu esposo. Ah, não, mas eu sou casada, mas eu não quero compor a renda com meu esposo, porque senão vai ficar mais difícil. Dentro do programa do Minha Casa Minha Vida, a gente não tem essa possibilidade, tá? Porque os benefícios, eles são propostos, eles são liberados para família. Então, quanto maior a sua renda, vamos supor, seu subsídio diminui, a sua taxa de juros acaba aumentando. Então, por isso que, obrigatoriamente, a gente precisa compor a renda familiar. Tá? Até para ser justo com quem precisa mais e quem precisa menos do programa. Exatamente. Tá? E não adianta esconder. Não adianta esconder. As pessoas tentam esconder, geralmente, isso. Mas a gente sempre descobre. A gente descobre. A gente, inclusive, sempre orienta. Olha, se você é casado ou se você tem uma união estável, o ideal é que você já traga toda a documentação e a gente consiga fazer o processo já dentro do correto. Por quê? Quando chega lá na conformidade, a gente vai ter acesso, né? Hoje em dia, todos os sistemas de informações são interligados. Então, já aconteceu da gente... O cliente, dessa vez, inclusive, ele nem fez por mal. Ele falou que ele era solteiro, mas ele era divorciado. E quem informou pra gente foi a conformidade. Então, é feita uma conformidade em cima da documentação. A conformidade lá é uma etapa, né? Explica Isso. pra gente um pouquinho. O que é conformidade? É uma etapa do processo, né? Porque o processo de financiamento, ele é feito etapas. Primeira etapa, análise e avaliação, né? Aprovação do crédito. Depois, engenharia do imóvel, onde o engenheiro credenciado da Caixa vai avaliar o processo, o imóvel, ver se está dentro das condições de aceitação de garantia para a Caixa, né? Terceiro passo é a conformidade, onde a conformidade ela vai compatibilizar toda a documentação envolvida dentro do processo, dos compradores, dos vendedores e do imóvel. Então, é ali onde a conformidade vai passar o pente fino e analisar se toda a documentação é legível, se é válida, se é verdadeira. Então, a conformidade é um dos passos muito importantes do processo de financiamento, né? Depois da conformidade, é a assinatura do contrato. Então, é para ser um processo mais rápido. Inclusive, o processo de financiamento Caixa hoje, o de aquisição e construção, né, que é um mais forte aqui em Boa Vista, a gente tem uma média em torno de 30 a 45 dias. Então, a aquisição e a construção é quando o cliente adquire o terreno e constrói em cima do terreno. Isso. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele só é por esse caminho? Ou, por exemplo, tem uma casa que eu passo ali na frente, eu sonho em ter aquela casa ali, eu vejo que está ali num valor que cabe ali, de certa forma, na minha realidade, só que eu não sei como acessar aquilo. O cliente consegue comprar uma casa pronta pelo Minha Casa Minha Vida? Sim. Tem critérios? Tem. Todas as modalidades que a gente chama, né, elas têm critérios. Mas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a gente consegue aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio, quando o cliente ele já tem o terreno, ele quer financiar só a construção. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele também consegue. E imóvel pronto, que a gente chama imóvel novo e usado. Né? Então, até imóvel usado. Usado outras pessoas também. moraram. Sim. Se tiver tudo dentro dos padrões da Caixa. Exatamente. E para verificação se o imóvel está dentro dos padrões Caixa, a gente tem análise da engenharia, né? Onde vai o engenheiro Caixa avaliar. Show. E aí, vamos tem uma questão de lá teto. nos dependentes.
A gente não a gente começou e não voltou um dependente. Então a gente tem filho menor de até 18 anos, Isso. cônjuges, quem mais? Cônjuges, quando você tem guarda ou tutela de um menor, né? Não é seu filho, mas você tem a guarda tutela. Ou filhos maiores que têm alguma deficiência e você também tem laudo, essas coisas assim, também considerado dependente. Isso. Então, nesses casos, quando você tem dependente, as facilidades são maiores. Isso. Entendi. Né? Aí, outra coisa que as pessoas geralmente têm dúvida é em relação ao teto. Uhum. Como o programa é dividido em faixas, né? E aí cada faixa vai de uma renda até outra. Me explica das faixas até os tetos. Vamos lá. O programa ele é dividido em 3 faixas, né? Faixa 1, que vai da renda de 2.000 a 2.640. Faixa 2, de 2.640 a 4.400. E a faixa 3, que é de 4.400 até R$8.000. Como eu tinha falado antes, tem a subfaixa também, que é uma subfaixa da faixa 1, que é onde a gente consegue enquadrar também as pessoas que recebem menos de 2 salários mínimos. E aí, para cada faixa, existem condições específicas, né? Isso. Até na faixa 2, o valor de imóvel para Boa Vista hoje é de R$245.000, né? O teto do valor do imóvel, R$245.000. Tá, então, a faixa 2 é quem recebe até... 4.400. Então, quem recebe até 4.400 em Boa Vista consegue financiar um imóvel de até 200.000. 245.000. 245.000. Isso. Quem já se enquadra ali na faixa 3 pode financiar um imóvel de até 350. Eu tô na faixa 3, então eu não posso financiar um imóvel de 240? Pode. Você pode financiar um imóvel de até 350.000. Que isso foi também uma mudança recente que a gente teve, que vem beneficiando ainda mais, né, o mercado. Querendo ou não, você acaba atingindo outras faixas. E assim, as pessoas também acho que falta um pouco de noção, até porque até a gente não sabe até quando a gente vai construir, né? Por exemplo, um imóvel de 150.000, o que dá pra fazer no imóvel com 150.000? Depende. As pessoas, assim, tipo, uma família, marido, mulher, 2 filhos. Uhum. Dá pra fazer uma casa que abriga com conforto? O que as pessoas podem esperar? E querendo ou não, depende muito, mas as pessoas também têm muita curiosidade. Sim. O que precisa levar em conta quando a gente fala de valores, né? Dá para fazer uma casa com 150.000? Dá, é possível. Mas aí você tem que levar em consideração o valor do lote que você vai comprar, né? O tipo de acabamento que você vai querer usar no seu imóvel, o tamanho dos cômodos que você vai querer. Então, são vários critérios que a gente tem que levar em consideração. Por isso que nenhum processo é igual. Nenhum processo é igual. Nenhum processo é igual. Porque tem clientes, vamos supor, aprovou aí uma carta de crédito de 200.000 para mim. Eu prefiro, em relação a clientes, né? Tem cliente que prefere, não, eu quero, pode ser um lotezinho, um terreno, numa localização mais afastada, mas que eu vou conseguir construir uma casa maior. Já tem clientes que não, eu quero comprar um lote numa localização melhor e eu faço uma casa menor. Então, é a necessidade, é o perfil de cada cliente. E a gente respeita, né? Orienta e respeita o perfil e a necessidade de cada cliente. Esse é o papel do correspondente. Orientar. Mas a decisão é sempre do cliente. Então, o cliente, se ele tiver ali um teto de 240, ele não é obrigado a usar o teto. Ele pode, se ele quiser financiar uma construção menor, um acabamento mais simples para caber ali, até dentro da realidade, porque também não adianta o cliente ter uma renda ali que vai liberar para ele um valor alto e no final ele não ter como arcar. Isso, porque isso acontece bastante, né? Às vezes o cliente aprova um valor maior, mas ele fala, olha, não, eu prefiro um valor menor porque fora a casa eu tenho transporte, outros compromissos financeiros mensais que talvez eu não consiga arcar com essa parcela de um financiamento desse valor. Então, eu prefiro pegar um valor menor, construir uma coisa mais dentro da minha realidade financeira hoje e ter a minha própria casa, né? Então, isso acontece bastante. Entendi. Então, tendo levantado todos esses pontos,
dá pra dizer que a casa própria, ela cabe, então. É um sonho totalmente possível hoje. Totalmente possível, né? Porque com tantas facilidades, com tantas possibilidades e ajudas, né? É um sonho totalmente possível que, inclusive, eu falo para os meus clientes, aproveita. Aproveita porque essas melhorias foram muito recentes. Então, quando a gente para ver o mercado ele ainda não absorveu os imóveis que estavam com preço que a gente dizia que estava mais alto, né? Então, o mercado ainda tem imóveis de valores acessíveis para o cliente adquirir com essas melhorias que a gente teve no programa. Quando a gente fala para o cliente para ele aproveitar o momento, porque a gente sabe que com essas melhorias, consequentemente, os próximos imóveis, eles vão acabar vindo com valores mais altos, até porque mão de obra está muito difícil. E quando a mão de obra é escassa, o valor aumenta. É supervalorizada, né? Então, a gente tem várias consequências que, quando a gente tem melhorias, a gente precisa aproveitar de imediato. Nunca vi um cliente que diz assim, não, hoje eu consegui me estabilizar, é o momento ideal, é o momento perfeito, eu consigo financeiramente fazer tudo que eu quero. Não tem. Principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu sempre aconselho o cliente, começa com o que você tem. O meu sonho é ter uma casa no Paraviana de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, piscina. É o sonho de qualquer pessoa, né? Mas, poxa, hoje eu não consigo ter. Eu consigo ter uma casa ali no Cidade Satélite. Começa com o que você tem. Começa com o que você tem, porque imóvel é um bem que só valoriza, né? Daqui a uns anos, quando você estiver ali financeiramente mais estável, com um salário maior, mais bem valorizado, você vende aquela casa, você já tem entrada, já tem um valor bacana para você comprar a sua lá no Paraviana. Então, sempre aconselho exatamente isso. Começa com o que você tem. Eu quero uma casa de 3 quartos. Começa com 2, depois, futuramente, você faz uma de 3 quartos. Porque se a gente esperar um momento perfeito, ele não chega. A gente que tem que fazer acontecer. Verdade. Então, é um conselho que eu sempre dou para os nossos clientes. Acho que para qualquer sonho vale isso, né? A gente ficar esperando pelo momento certo para ir atrás daquilo que a gente acredita. Não existe esse momento certo, na verdade. Ou você vai e faz dar certo, né? Ou você vai ver as oportunidades passando. Eu tenho vários clientes lá no escritório. Poxa, se eu tivesse feito naquela época que eu fiz, né? Estaria melhor. Sim, porque a tendência do mercado é essa. A gente sofre alterações no nosso mundo financeiro. Hoje é muito volátil. Então, melhora de um lado, mas a gente tem os contras do outro. Então, sempre que a gente tem essas melhorias, a gente procura orientar e incentivar que os clientes aproveitem. Entendi. E assim, quando o assunto é imóvel, quando o assunto é qualquer sonho, na verdade, qualquer hora é hora de começar. A hora é sempre agora. Sim. Mas quando o assunto é imóvel, antes de procurar por você, o que o cliente tem que ter em mente? Porque tem critérios. Sim. Eu tô com um cartão de crédito que eu não paguei faz 2 anos e meu nome tá lá. Eu não vou conseguir financiar? Olha, eu sempre aconselho que o cliente procure a gente. Porque se ele tiver algum ajuste ali, a gente orienta. A gente orienta e acompanha esse cliente até a realização do sonho dele. Tem cliente que chega lá que ele nem sabia que ele tinha uma restrição. A gente orienta, acompanha. A gente cansou de até ajudar o cliente a puxar boleto lá na hora pra gente. Eu tô com esse cartão aqui, mas eu já tentei pagar várias vezes e não consigo. A gente ajuda o cliente a solucionar o problema para que aquele sonho venha realmente a tornar realidade, né? Então, o que ele tem que ter em mente? A vontade. A vontade. Ele tendo a vontade já vai ser suficiente. Não é o salário, não é o nome limpo, é realmente você procurar os meios, faz todo sentido. Exatamente. Então, se você ainda está pensando em investir no seu sonho e ainda está esperando o momento certo, eu acho que o momento certo é agora. Tendo dito isso, eu agradeço muito a presença da Ingra. Eu espero que essa conversa tenha inspirado muitas pessoas a realmente procurarem realizar o sonho da casa própria, que é realmente um sonho. É um sonho
E é um caminho com muitos desafios, É. mas hoje em dia esses desafios aí eles estão menores, então é possível. Sim. E a gente, ser humano, já nasce com esse sonho de ter a sua casa própria. Já é um sonho que a gente já nasce com ele. Então, com tantas facilidades, né? Por que a gente vai deixar para depois? Exatamente. Então, dar o primeiro passo, procurar, né? Mas ter a consciência de fazer aquilo que você tem possibilidades. E ter muito cuidado, que hoje em dia o mercado do financiamento habitacional, o mercado dos corretores de imóveis, ele tem pessoas de todo tipo, né? Então, sempre aconselho que procurem pessoas que sejam de confiança, que tenham conhecimento, que estejam capacitados e habilitados para exercer aquela profissão. Porque você trabalhar com o sonho das pessoas, requer muita responsabilidade. Então, que quem tem esse sonho, que procure pessoas que realmente estejam capacitadas e habilitadas para trabalhar com aquilo. Pessoas que realmente vão cuidar do seu sonho. Isso, como que se vão fossem... tratar como sonhos mesmo. Porque é difícil você receber um cliente que já teve ali um transtorno, falar assim, financiar com a Caixa é muito difícil, não, é muito burocrático, não e existe mais nem isso. É o caso, não, é só... Não é mais mesmo. Você só precisa procurar pessoas que tenham capacidade, que sejam habilitadas para aquilo, que vão te orientar da maneira correta e te passar as informações corretas e todas as informações, né? Porque o cliente ele precisa estar ciente de todo o processo. De tudo que ele está fazendo. Sim. E é isso, gente. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Ingra como correspondente Caixa aqui, o @, dela vai aparecer aqui na tela. Sigam ela, comentem ela. Façam perguntas que a gente vai estar sempre disposto a ajudar. É um sonho de todo mundo, é um sonho meu, é um sonho seu. Então, vamos lá, vamos parar de sonhar e colocar em ação. Tchau, tchau e até a próxima edição do Papo de Redação.